Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar sequência às nossas aulas de literatura brasileira. E hoje, baseado aqui no material dos professores André Dias, Ilma Rebelo e Marcos Pache, nós vamos falar sobre os pressupostos teóricos mais importantes da obra de Antônio Cândido. Hoje a gente vai falar sobre Antônio Cândido, tá? A gente vai entender, então, qual foi o seu percurso como crítico literário. Nós vamos entender também qual o lugar que ele ocupa na crítica brasileira. Bom, vem-se Antônio Cândido, o sociólogo, o historiador e o crítico. O sociólogo, empenhado em observar os fenômenos aparentemente externos que influem diretamente sobre o pensamento dos autores de textos literários. O historiador, que investiga esses processos de formação das ideologias que constroem os fatos e vice-versa, com uma visão cíclica da história, sem os determinismos que a concedem como uma cadeia retilineamente evolutiva, e o crítico munido de uma erudição posta a serviço da compreensão do todo literário. Esses fatores formam o intelectual na acepção plena do termo, que estuda a literatura como um fenômeno vivo, tá? Sem restringi-la às suas especificidades nem às especificidades de outras áreas do conhecimento, sempre associando aos estudos artísticos, artísticos reflexões acerca das questões nacionais, né? Ele faz esse apanhado. Então, ele também recebe algumas críticas, né, que falam que o trabalho dele é reducionista. Vocês vão entender o porquê que ele faz um recorte, ele não pega desde ali do barroco, desde o quinhentismo, ele faz um recorte a partir do arcadismo, ele fala do arcadismo e do romantismo, tá? Então ele faz esse recorte, e aí alguns críticos, né, falam que ele é muito reducionista, tá? Ora por desmerecer, no ponto de vista desses críticos, desmerecer o aspecto estético da literatura em favor do social, visto que ele era um sociólogo, né, também, e ora por ser paradoxalmente acusado de, no caso da sua obra em específico, Formação da Literatura Brasileira, não trazer toda a origem, de acordo com esses críticos, da literatura brasileira, né? Bom, reconhecendo a importância de tais correntes, justamente por ter a lucidez de perceber a pluralidade que torna a literatura tão singular frente a outras formas de conhecimento, ele faz vigorar em seus escritos uma conjugação madura, procurando formular sua interpretação a partir dos elementos que a própria obra solicitar, tá? O que o Roberto Schwartz chamou de formalismo sem dessocialização. Então, ele utiliza outras ciências para poder basear também os seus estudos. Mas vamos entender quem foi o Antônio Cândido de Melo e Souza. Ele nasceu aqui no Rio de Janeiro em 24 de julho de 1918, foi considerado um dos maiores intelectuais da literatura do nosso país, possui uma obra crítica extensa e muito respeitada nas universidades do Brasil, e entre suas obras principais destacam-se A Brigada Ligeira, O Método Crítico de Silvio Romero, Ficção e Confissão. Percebam aqui que são anos diferentes, né? Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, que é o que a gente vai trabalhar aqui, né? Observador Literário, Tese, Antítese, A Educação pela Noite, e etc. O Discurso e a Cidade. Ele iniciou a sua carreira como crítico literário escrevendo para a revista Clima, em 1941, tá? Paralelamente às atividades literárias e acadêmicas. Ele atuou também no Partido Socialista Brasileiro e participou do Grupo Radical de Ação Popular, editando o jornal clandestino Resistência, em oposição ao governo de Getúlio Vargas. E ele também participou da formação, ali da fundação do PT, né, do Partido dos Trabalhadores. A partir de 1943, ele passou a colaborar com o jornal Folha da Manhã, o que formaria, anos depois, a Folha de São Paulo. E ele escreve resenhas como crítico titular, então ele se torna um titular ali dessas resenhas, né? Em 1945, ele tem o título de livre docente com a tese Introdução ao Método Crítico de Silvio Romero, e em 1954, o grau de doutor em Ciências Sociais
com a tese Os Parceiros do Rio Bonito, sendo essa última um marco nos estudos brasileiros sobre sociedades tradicionais. Tá? Para quem não sabe o que são sociedades tradicionais, ali existem os ribeirinhos, existem os caiçaras, os quilombolas, grupos de terreiro, etc. Tá? De 1964 a 1966, tornou-se professor associado na Universidade de Paris e, em 1968, foi professor visitante da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Em 74, tornou-se professor titular da Teoria Literária e Literatura Comparada na USP, lecionando para uma das mais ricas gerações de intelectuais brasileiros. Aposentou-se em 78, mas continuou como professor do curso de pós-graduação até 1992, e em 1998 recebeu o Prêmio Camões, o mais importante prêmio cultural no universo lusófono. Percebam que ele tem aqui uma grande quantidade de feitos, né? Independente se você concorda com o socialismo ou se você é de direita e extrema, enfim, tanto faz, mas aqui, de um ponto de vista histórico, ele fez muita coisa. Ponto. Tá? A gente precisa também ter esse pensamento nesse tipo de resolução também. Tá? Suas concepções literárias já foram fortemente rechaçadas, mas isso sinaliza o destacado lugar que ocupa na crítica literária brasileira e, por consequência, nos cursos universitários de letras. Por isso que a gente estuda o Cândido no curso de letras. Tá? Ele foi professor de carreira desenvolvida ao longo de 5 décadas, ou seja, 50 anos aí desenvolvendo-se como professor. Né? Ele foi o introdutor do curso da teoria literária no Brasil, então é por isso que a gente estuda a teoria da literatura. Né? Autor de numerosa e densa obra, né? Que acaba se estendendo ao campo sociológico, e ele era um militante político. Né? Antônio Cândido dedicou a maior parte de sua vida ao serviço público, contribuindo decisivamente para a consolidação da Universidade Brasileira. Como estudioso, sua obra crítica, alimentada por fontes da história e da sociologia, além de proporcionar amplo conhecimento da literatura, alinha-se às obras dos grandes intérpretes da realidade brasileira. A formação sociológica seria decisiva para a carreira do crítico que então se anunciava, mas de modo algum significou, como alguns estudiosos ainda afirmam, né, o predomínio dos elementos sociais sobre os elementos literários. Ou seja, ele era um crítico de verdade, né, vamos colocar assim, ele não deixava ali o seu fervor social embaçar a sua visão sobre a obra literária, e quando ele fazia isso, ele se corrigia. Okay? A revista Clima foi o veículo no qual despontou o crítico Antônio Cândido, mais precisamente no primeiro número. Tá? A revista só teve 16 números, então foi uma passagem muito rápida. Tá? As intervenções dessa fase, apesar de nunca republicadas por seu autor, tiveram boa repercussão, tanto que ele foi convidado a escrever como crítico titular na coluna Notas de Crítica Literária no jornal Folha da Manhã, aquele que ajudaria a fundar ali a Folha de São Paulo. Tá? Bom, vamos lá. O que eu estava falando aqui, ó. Cadê? É surpreendente ver o quanto sua escrita foi elegante e incisiva em seus juízos, ao mesmo tempo que apresentava maturidade bastante precoce, pois em muitos momentos ele não permitiu que a sua formação sociológica e as suas convicções socialistas tomassem espaço indevido na avaliação dos livros literários. Quando se deixou levar pelo furor ideológico, aqui está falando do socialismo, que ele era socialista, teve a lucidez de reconhecer os deslizes posteriormente. Então, gente, é óbvio que se você tem uma ideologia fixa na sua mente, você acaba por defender isso. Porém, ele, depois de um tempo, ele acaba por assumir isso e também reconhece esses deslizes, mas ele sempre tentava pontuar a obra, ok? Essa postura fortalece o discurso literário como disciplina autônoma, como área de saber específica, sem, no entanto, restringi-lo a si próprio, desinteressado pelas relações interdisciplinares. Ou seja, o discurso literário, ali, a crítica literária, se tornava uma disciplina autônoma, porém interdisciplinar. Tá? O trânsito por diversas disciplinas possibilitou a Antônio Cândido uma visão mais aprofundada da literatura. Quanto mais você lê, mais você conhece, mais você consegue interpretar diversas coisas, certo? Bom,
Por exemplo, em uma resenha acerca do lançamento da Sagarana, que seria um neologismo criado por Guimarães Rosa, o crítico não força a leitura antropológica do regionalismo, mas não deixa de fazer menção aos fatores sociológicos pertinentes à apreciação do livro. O destaque maior é dado aos fatores literários do livro. Então, tem um destaque maior no fator literário, porém ele fala de fatores sociológicos, tá? Isso ocorre porque o crítico colocou-se de forma coerente diante da obra literária. Obra esta que, por sinal, tem fatores de psicologia, filosofia, sociologia, geografia e antropologia. Ou seja, ele vai traçando ali quais são os pontos da obra mais interessantes. Mas tem, acima de tudo, fatores de arte, entendidos como proeminência na criação sobre a representação. E aí a gente volta a falar da literatura como arte, como uma expressão também. Vamos entender a formação aqui de Cândido, né? Como ele se constrói, como se constrói esse crítico. A sua obra magna, né, sua obra principal, foi a formação da literatura brasileira. Foi escrita no período de 12 anos, entre 1945 e 1957, e talvez seja a mais original contribuição aos estudos historiográficos acerca das letras nacionais. E a gente precisa também pontuar, gente, que a gente tem que lembrar também que é do ponto de vista dos professores, do ponto de vista de alguns estudiosos. Pode ser que do seu ponto de vista você goste mais do Bossi ou você goste mais do Sodré, e aí tudo bem, tá? Mas aqui, de acordo com os professores, eles colocam até aqui, ó, talvez seja mais original a contribuição aos estudos historiográficos acerca das letras nacionais. Tal originalidade consiste no fato de o livro em questão não efetuar, como é típico dos livros interessados em registrar o movimento literário no tempo e no espaço, lembra como Veríssimo fazia, etc., né? Não fazia aqui uma catalogação de autores, obras e estilos dispostos em uma linha cronológica crescente. Né? Em 1881 começou ali o romantismo. Em 1000 não sei o que começou não sei o que lá. Lá em tanto era barroco. Não, eles não fazem assim, tá? Então, na obra, contemplam-se apenas dois períodos. Lembra que eu falei disso lá no início? O arcádio e o romântico, tá? Então ele vai falar só do arcadismo e do romantismo. Esse recorte ele explica por quê que esse crítico, né, o Antônio Cândido, ele não se interessou somente, não interessava a ele registrar a sucessão histórica dos estilos e movimentos literários, mas ele queria ver a escrita, como essa escrita ela se movia. Ele queria diagnosticar esses momentos, né, em que os autores escreviam, já com uma consciência de estar em contato direto ou indireto com outros, sendo sabedores, ainda que intuitivamente, de integrarem uma cadeia cultural, tá? De uma cadeia cultural. Por isso que o subtítulo do livro foi Momentos Decisivos, tá? Bom, a obra de Antônio Cândido, em toda a sua larga extensão, é uma leitura de um processo dialético. O que significa esse processo dialético, né? Vocês vão observar que muitos desses autores que fazem crítica textual utilizam esse processo ou um método dialético, que é justamente trazer um discurso entre pontos de vista diferentes. Tá? Vamos colocar assim, né? Então, esse processo dialético leva a literatura a interferir na sociedade da mesma maneira que a sociedade interfere na literatura. Tá? Isso é a base para o estabelecimento do ponto de partida do seu estudo historiográfico mais famoso, pois, como até hoje não há notícia de que escritos dos autores barrocos tenham circulado de forma ampla, e aí há também a razão, né, por exemplo, de que as obras de Gregório de Matos só foram publicadas de maneira impressa no século XIX. Então, Cândido ele conclui que seria vão determinar que obra, autor ou período marcaria o início da autêntica literatura do Brasil. Então, para ele aqui não interessava qual era a obra, qual era o autor e qual era o período que marca o início da literatura do Brasil. Tá? Então, ele não entra naquela briga de começou com o quinhentismo, começou com o barroco. Não, ele quer saber aqui quando esses autores passam a ter essa sabedoria intuitiva, quando eles começam a integrar essa cadeia cultural. Tá? Então, a ele interessou constatar um processo formativo
formativo, caracterizado pela relação de trânsito entre autores, obras e leitores. De acordo com Cândido, ao se estudar o curso histórico da literatura brasileira, é preciso diferenciar manifestação literária. Olha, manifestação literária é diferente de literatura como sistema ou um sistema literário. Tá? Os conceitos de raiz sociológica podem ser assim entendidos. A manifestação literária é o escrito que não circulou coletivamente ou de cuja circulação não se tem notícia. O que acontece? Os textos do quinhentismo, que sequer foram produzidos com intenção especificamente literária, a gente precisa lembrar disso, né? A gente pode lembrar lá das cartas de Pedro Vaz de Caminha, que a gente chama de literatura informativa, né? Não foram escritos para se tornarem literatura, e sim como um relatório de viagem, né? E os textos do Barroco, aos quais, ao que parece, foram lidos e ouvidos apenas pelos muitos próximos de seus autores. Daí a hipótese, né, sempre aventada, de que Gregório de Matos não escreveu todos os textos que lhe atribuem. Dizem isso, que Gregório não era autor de todos aqueles textos, né? Então, são considerados manifestações literárias por não integrarem um movimento de autêntica publicação. Tá? Nesse caso, o referencial de Cândido é o arcadismo, pois, no século XVIII, os textos literários começaram a ser lidos, ainda que por poucos olhos, nas academias de ilustrados que surgiam no sudeste do país. Lembrando, gente, que ali o sudeste era o alvo aqui do Brasil, né? Era o alvo ali dos movimentos literários, tinha também muito aquela questão do Rio-São Paulo, mas o Sudeste em si era ali o concurso da época, né? Mais especificamente aqui no caso dessa questão do arcadismo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Isso pode nos fazer supor com boa convicção que os autores começaram a ser influenciados pelas relações dos leitores, pela opinião dos outros autores, enfim, pela ação da sociabilidade literária que então se estabelecia. E aí começa a ter essa interrelação cultural. Tá? Na parte introdutória de formação da literatura brasileira, no capítulo intitulado Literatura como Sistema, Antônio Cândido explica de modo pormenorizado sua concepção. Olha o que ele diz. Para compreender em que sentido é tomada a palavra formação, e por que se qualificam de decisivos os momentos estudados, convém principiar distinguindo manifestações literárias de literatura propriamente dita, considerada aqui como um sistema de obras ligadas por denominadores comuns, que permitem reconhecer as notas dominantes de uma fase. Estes dominantes são, além de características internas, língua, temas e imagens, certos elementos de natureza social e psíquica, embora literariamente organizados, que se manifestam historicamente e fazem da literatura aspecto orgânico da civilização, ou seja, faz parte da civilização. Tá? Quando diz orgânico, é algo que já coexiste ali, né? Meu sistema é orgânico, já vem comigo aqui. Tá? Entre eles se distinguem a existência de um conjunto de produtores literários, mais ou menos conscientes do seu papel, um conjunto de receptores, formando os diferentes tipos de público, sem os quais a obra não vive. Então, a gente tem quem cria e quem consome essa obra. Um mecanismo transmissor, de modo geral, uma linguagem traduzida em estilos, né? E aí ele vai falar da parte estilística das obras, que liga uns aos outros. O conjunto dos três elementos dá lugar a um tipo de comunicação interhumana, a literatura que aparece sob este ângulo como um sistema simbólico por meio do qual as veleiradas mais profundas do indivíduo se transformam em elementos em contato. Percebam que aqui ele ainda utiliza esse ser, né? A gente não tem mais no nosso português, né? Em contato entre os homens e de interpretação das diferentes esferas da realidade. Quando a atividade dos escritores de um dado período se integra em tal sistema, ocorre outro elemento decisivo, a formação da continuidade literária, espécie de transmissão da tocha entre corredores. E aqui ele faz uma analogia com as Olimpíadas, tá? Ou
ou da ginástica não. Eu esqueci. Do atletismo, tá? Ele faz uma analogia aqui, uma comparação. Que assegura no tempo o movimento conjunto, definindo os lineamentos de um todo. Tá? É uma tradição no sentido completo do termo, isto é, transmissão de algo entre os homens e o conjunto de elementos transmitidos, formando padrões que se impõem ao pensamento ou ao comportamento, e aos quais somos obrigados a nos referir para aceitar ou rejeitar. Sem esta tradição, não há literatura como fenômeno de civilização. Então, aqui, desse ponto de vista, ao meu ver, você pode entender de outra forma, ele percebe como a literatura ela é de uma maneira constante e transmissível e transferível e intercambiável com o sistema social, com a parte ali da civilização do momento. Então, quando ele faz essa analogia que vem ali, né, de um corredor e passa o bastão para um outro corredor, e esse corredor dá a sequência, depois passa para outro corredor, a gente consegue perceber esses movimentos literários que vêm acontecendo. A gente sabe que o movimento literário, quando ele acontece, ele não interrompe, ele não para aqui na hora que eu passo a tocha para outro corredor, não é isso. Tá? Mas aqui ele quer fazer o seguinte, a gente tem que perceber que essas transmissões acontecem como um padrão. Então, a minha civilização está se comportando de uma maneira e isso vai influenciar na minha literatura, do mesmo modo que a minha literatura vai influenciar na minha civilização. Tá? Então, a tese central de Antônio Cândido diz respeito não a uma hipotética inauguração da literatura brasileira, realizada por um autor ou por um texto, mas sim a um encadeamento progressivo, do qual os leitores também fazem parte, por isso que a civilização, a sociedade também interfere na literatura, né? Que culminou na consciência e, a partir de um certo momento, na necessidade de feitura de uma escrita nacional. E, a partir de algum momento, a gente começa a ter esse despertar que a gente precisa de uma literatura nacional. Ou seja, não interessa apenas detectar o ponto de partida, mas também o ponto de chegada do andamento da literatura em terras nacionais. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro aqui o que as nossas explicações. Espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece que precisa aprender literatura e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um beijo e tchau!